Boa tarde a todos. Vamos tentar dar início a mais uma live com o tema circuncisão cultural ou vital. A pedido dos nossos seguidores, realmente hoje vai ser uma live muito discutida. A vosso pedido, hoje conseguimos levantar um tema muito discutível. Neste momento, mais um pediatra em sua casa pelo consultório Piandra. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado a todos. Elta e Vencedor, obrigado por estarem aqui conosco. O nosso backup, como sempre, presente para poder responder e também ajudar. Dindesa, obrigado por estares aqui conosco. Marla, beijinho pela tua presença. Vamos chamar então o nosso convidado, o Dr. Juan, que é um médico cirurgião que está habituado a fazer o... Ok? Digam-me se o som está melhor. Obrigado, Dr. Juan, por teres aceito este convite. Vamos chamar o Dr. Juan para mais uma conversa. Tânia Severino, como sempre, obrigado por estares presente. Janda Chiara, hoje de forma muito célere aqui entre nós. Começamos a receber algumas perguntas já. Ainda é cedo para podermos responder. Vamos chamar o nosso convidado, Dr. Juan, conforme dizia, que é um cirurgião pediátrico que está habilitado a responder às nossas questões. Não vão ser fáceis, não vão ser poucas. Acredito que realmente haja muitas perguntas, muitas dúvidas. Vamos tentar esclarecer todas. Ainda estamos a ouvir muito baixo, Mayra. Vou tentar falar um bocado mais alto para podermos, para ver se todo mundo consegue perceber-nos. Se não conseguirmos, eu tiro os fones para ver se melhora. A Mónica diz que o som continua muito baixo. Eu vou tentar tirar os fones para ver se é possível melhorar esse contacto. Digam-me se está melhor. Sónia, como é que está o som? Natasha, parece que o som está melhor assim. Já tirei os fones para ver se é melhor. Rui, aquele abraço forte. Tiveste falta na live passada, não tiveste presente. E era uma live que realmente interessava muito pela tua profissão. Juliana, beijinho forte, estás aqui entre nós. Digam-me se o som está melhor e eu vou chamar o Dr. Juan para então começarmos a nossa conversa em relação ao tema circuncisão, cultura ou vital. Porque realmente, sem sombra de dúvida, é um tema que desperta muita atenção. Vários seguidores pediram para que essa live acontecesse, porque há muita dúvida em relação a fazermos sim ou não a circuncisão, e realmente é contrassenso e não há neste momento não há uma como se fosse uma sintonia em relação à possibilidade de fazermos ou não a circuncisão aos nossos bebés. Logo, vamos aproveitar este momento para podermos pôr algumas dúvidas. Estamos todos cientes que não vai ser fácil, mas vamos tentar com que consigamos, sem sombra de dúvida, podermos então conseguir ultrapassar estas perguntas. Vamos esperar que mandem novamente o tema para podermos então fixar. Eu estou a tentar chamar o Dr. Juan
para que possamos começar esta conversa sem mais demora. Cesária, obrigado por estares aqui conosco. Pediatra em sua casa, uma vez mais, para podermos esclarecer este tipo de circunstâncias que cursam como grande problema em relação às consultas. Débora, obrigado por estás aqui conosco também, obrigado por poderes deixar a tua live e poder estar aqui entre nós. Continuo a mandar para o Dr. Juan o nosso pedido de convite para poder aceitar. Penso que é um momento de segundos para ele poder realmente ver e aceitar o nosso convite. Dr. Juan. Dr. Juan é um médico cirurgião que pratica a sua profissão no Hospital Pediátrico David Bernardino e que, sem sombra de dúvida, tem tido muitas vezes esse tipo de circunstâncias. Ele que, sem sombra de dúvida, consegue ter a problemática de poder esclarecer perante os pais esse tipo de problema. Dentro de alguns segundos, acredito que ele aceitará o nosso convite. Juan, mandei agora mais uma vez o convite para poder estar entre nós. Tenho aqui alguns pedidos já de perguntas, mas vai demorar algum tempo porque realmente penso que por um problema de internet o Dr. Juan ainda não conseguiu receber o nosso convite. Mando novamente, dentro de alguns segundos muito provavelmente virá até nós. Circuncisão cultural ou vital, e realmente entre nós há várias questões em relação a isso. Espero que estejam com as vossas famílias, espero que estejam com os vossos maridos, espero que estejam com os vossos pais, espero que estejam todos vocês para poder esclarecer. Vandinha82, obrigado por uma vez mais fazeres parte desta família enorme e que hoje vai realmente ter esta questão que não é fácil. Dr. Juan até agora não responde. Juan, se estiveres aí, acena para nós para podermos chamar-te novamente. Deve ser um problema de internet para passar dentro de alguns minutos. Espero que dentro em breve o Dr. Juan consiga aceder à nossa página. Eu sei que há vários seguidores que estão muito interessados em relação a esta live, porque realmente vão tentar esclarecer, de certo modo, a possibilidade de poder, entre nós, esclarecer algumas dúvidas, algumas questões em relação à temática que hoje trazemos entre nós. Dizem que eu estou a mandar de forma errada o convite. Vou mandar novamente. Pode ser um problema meu, realmente. Espero que se consiga agora, de certa forma, aceder.
sem sombra de dúvida. Penso que isto também poderá ser um problema de internet. Foi mandado novamente para o Dr. Juan. Dr. Juan, é somente aceder ao que foi mandado para podermos estar em direto. Novamente, para poder aceder à nossa página, vamos aguardar alguns segundos. Cá está. Ok. Como tudo, a tecnologia às vezes também falha. Ouve-me bem, Juan? Ouço muito bem, obrigado. Bom. Como estás, Juan? Bom, está tudo bem por aqui. Primeiramente, muito boa noite a todos os que estão presentes e estão a seguir a live. E agradecer o convite para falar um bocadinho de circuncisão e de fimose hoje à noite. E obrigado, Dr. Leite, e a todos os que têm que ver com esta live, que se trabalha muito sério e se trabalha muito por aí. Obrigado por teres aceito, Juan, nesse final de sábado, do fim de semana prolongado, e tirares algum tempo do teu bem-estar com a tua família para estares aqui conosco, cerca de 60 minutos, a conversarmos um bocadinho por uma temática que realmente os nossos seguidores se interessam bastante, que têm muitas dúvidas, e estou convicto que muitas perguntas farão em relação ao tema. Obrigado mesmo, de coração. Tu que não estás aqui no Peandra, mas fazes parte desta equipe, porque sabes que nós temos um grande carinho por ti. Muito obrigado, obrigado à tua família, bem-aja. Obrigado. Para mim também é um prazer. Obrigado. Agora, com cerca de 50 pessoas a ouvir-nos, e começamos então por perguntar, Juan, circuncisão, cultura ou vital? O que é que tu achas? Tu, como cirurgião pediátrico com larga experiência nesta área, o que é que tu pensas em relação a isso, e vermos se os cirurgiões têm a mesma problemática e a mesma ideia em relação aos pediatras? Ok, a circuncisão é vital e é cultural e é religiosa também. A circuncisão é um proceder feito há muitos anos, tem 15.000 anos de história a circuncisão, mas realmente ninguém faz a circuncisão por os mesmos motivos. Há quem faz circuncisão por motivos religiosos, os judeus fazem a circuncisão, há quem faz a circuncisão por indicações propriamente médicas, há crianças que precisam da circuncisão, queira ou não queira a mãe, queira ou não queira o médico, tem indicações médicas para fazer, e nosso país está dentro dos países que fazem circuncisões por motivos culturais, sabe? É cultura no nosso povo fazer a circuncisão. A circuncisão é, de forma geral, é a exposição do glande, okay? O prepúcio é a pele junto com a mucosa que cubre o glande e é tirada de forma cirúrgica. Tem indicações médicas, como falamos, para em nosso povo, nosso país, a circuncisão é feita unicamente por motivos médicos e por motivos culturais. Eu tenho já uma pergunta aqui na caixa e vou dar início à nossa conversa com esta pergunta. Em que idade aconselha a circuncisão? Como falamos ao princípio, nosso povo a circuncisão é cultural, portanto, a idade não está prevista para fazer e não tem uma indicação exata. Há quem faz circuncisões, há pais que gostam de fazer as circuncisões nos primeiros dias, os primeiros meses, incluso há quem deixa que seja o menino quem decida quando fazer a circuncisão e aguardam até 18 anos para que seja o menino quem decida quando fazer. Eu, como cirurgião pediatra, em nossa experiência, eu tenho uma idade que gosto que seja a idade mais apropriada para fazer a circuncisão. Essa idade é entre 3 e 5 anos de idade. Por quê? Primeiro porque é na etapa pré-escolar. Na etapa pré-escolar, a criança não perde escola, verdade? E
entre 3 e 5 anos, o desenvolvimento do pênis e a evolução pós-operatória é magnífica. A criança consegue se fazer a circuncisão e, ao outro dia, ninguém dá conta na família que a circuncisão está feita porque a criança consegue conviver e ter uma vida normal. A recuperação é muito rápida e a criança evolui muito bem. Já digo, não há idade para fazer a circuncisão. A circuncisão, por motivos culturais, quem decide são os pais das crianças. Eu, como cirurgião, gosto de fazer a circuncisão entre 3 e 5 anos de idade, por motivos pessoais, por minha experiência e porque acho que é uma boa idade para começar a idade escolar com a circuncisão feita. Kika, obrigado por estar aí conosco. Parabéns pela tua live da semana passada, foi ótima. Obrigado por também participares com nós com relação aos meninos com autismo. Mas a minha pergunta é mesmo aqui para o Juan. Juan, sendo assim, que critérios médicos vocês têm em cirurgiões para poder fazer a circuncisão? A ver, a circuncisão, las indicaciones médicas, sobre todo, tengo una imagen aquí que puedo mostrar de fimosis. Vamos a hablar un bocadillo cuándo es que aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos ¿Sí? un pênis y a pesar de no intentar descubrir el glande, no conseguimos, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen y aquí tenemos otra imagen. ¿Ok? Agora, quando fazer a circuncisão? A circuncisão é feita, sobretudo em crianças que tenham antecedentes de balanitis. Que é o que é uma balanitis? A inflamação do prepúcio. Aqui temos uma imagem onde conseguimos ver um prepúcio inflamado. Acho que está bien bonita essa imagem, porque muitas de nossas crianças chegam com este prepúcio inflamado. Se já nós temos crianças que já fizeram um quadro de infecção ou de inflamação do prepúcio, seria uma das indicações cirúrgicas para fazer a circuncisão. A outra causa de fazer uma fimose não adquirida, não congênita, é as dilatações que se consigam fazer ou que alguém gosta de fazer as dilatações. As dilatações não estão indicadas em nenhuma idade. O prepúcio e o glande estão colados no recém-nascido. Tem quase 97% de recém-nascidos que nascem com a fimose. A fimose é fisiológica, ninguém tem que mexer. O corpo tem propriamente forma de fazer o descolamento fisiológico dessas aderências que são fisiológicas, como nós falamos, com a secreção de esmema. A vezes aparecem umas bolinhas dentro do pênis, a mãe fica alarmada, mas essa bolinha não é mais que a forma fisiológica que tem o corpo de descolar o glande e descolar o prepúcio. Portanto, crianças que fazem, quando vão a fazer xixi, tem gotejo, ou o xixi sai muito com um chorrinho muito fino, ou que já fizeram um quadro de inflamação do prepúcio, que é a balanite, ou uma inflamação ou uma infecção propriamente do glande, têm indicações de fazer cirurgia. Mas essa indicação já é cirúrgica, essa indicação é médica, sabe? Nós podemos dizer que essa criança não tem um desenvolvimento excelente desde o ponto de vista da patologia que apresenta e precisaria então de uma circuncisão. Muito bem. Agora que explicaste quais são os critérios médicos, depois, conforme tu disseste na tua introdução, também existem critérios culturais, critérios religiosos, e que vocês estão abertos como cirurgiões sempre para o poder fazer. Eu dou sempre o exemplo dos Estados Unidos, em que o critério de circuncisão é a nascença. Cá em Angola também é assim? A ver, é importante saber que o pênis, a parte genital da criança, é uma zona muito importante do nosso corpo, verdade? Então, não é recomendável colocar em mãos de qualquer uma paragem com bíblico capacitado para fazer a circuncisão. Sim, sim. Hoje, Juan. Já, sim. Bloqueado de novo, mas... lugar onde se vai fazer a circuncisão, não há problema nenhum para fazer a qualquer idade. O que acontece com a parte
de Estados Unidos de América e a circuncissão no recém-nascido. Realmente a recuperação e o desenvolvimento é óptimo, mas é realizada por profissionais. Muitos de nossos partos não ocorrem em Aqui algumas paragens, algumas... ter a circuncisão dentro do bloco operatório onde nasce a criança. Mas como é por termos... Me estão a ouvir? Sim. Estamos Ok, e seria excelente que nós conseguiéramos entrar dentro do bloco operatório onde nasce a criança e praticar a circuncisão. Mas para nós é muito impossível colocar um cirurgião pediatra ou alguém pessoal qualificado dentro de um bloco operatório onde vão nascer as pessoas. E como falamos no princípio, a circuncisão cultural não tem idade para fazer. Pode ser feita a qualquer dia, a qualquer hora, mas eu quero deixar claro que é muito importante que seja feita por umas mãos e um pessoal que esteja qualificado para fazer o procedimento. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Juan, que realmente é uma questão que nós temos em consulta de pediatria com grande relevância. A circuncisão hoje tem que ser feita com anestesia geral, ao contrário do que se fazia antigamente, que podia-se fazer com anestesia local. Quando as mães fazem muito essa pergunta, incluso há muitos tabú alrededor da anestesia, ¿verdad? Da anestesia geral. E o mundo vai desenvolver, há desenvolvimento no mundo e nosso país não fica detrás, ¿verdad? Nós estamos a desenvolver e temos pessoal qualificado para dar anestesia aos recém-nascidos e às crianças pequenas. A dor... Sim, continuamos aí. Ou os animais, e nós formamos parte dele. A criança, por ser pequena, não tem menos dores. Então, nós achamos, quando as mães chegam no consultório e perguntam que por que com anestesia local, eu pergunto, você gostaria que eu colocara 4 ou 5 picas alrededor do piroló da criança, da pilinha da criança, e a criança começa a pular porque ninguém vai entender que essa dor vai passar? E aí é onde vêm os problemas, porque nós recebemos e já temos tristemente crianças que chegam mutiladas às nossas mãos, chegam com lesões importantes do glande, chegam com lesões importantes do prepúcio, e é porque a criança, você coloca, que é o que é anestesia local? Colocar 4 ou 5 picas diretamente no pênis da criança. Quando a criança recebe 4 ou 5 picas no pênis, o que é o que acontece? Não para de pular, a criança não para, e você tem que fazer o procedimento com a criança desperta. Então, a dor, ninguém tem direito a fazer dano ou a criar dor em outra pessoa, menos nas crianças. Portanto, a circuncisão mínima tem que ser feita em las melhores condições e que seja o menor cruento possível. E isso só se... Que isto deve ser feito sem dor. Anestesia, pero eu aconselho sempre fazer com anestesia geral. Muito bem. Há também uma questão que é posta frequentemente, Juan, que é em relação à altura da circuncisão versus tempo, que deverá ser sempre feita no tempo do frio e não no tempo do calor. O que é que acha em relação a isso, Juan? Pergunta muito frequente também no consultório. Nossos avós, nossos mais velhos, deram conta que realmente quando se fazia a circuncisão no cacimbo, o inverno, tinham melhores resultados. A infecção era menos frequente e as crianças tinham um melhor desenvolvimento. Incluso em África subsaariana se fazem rituais para fazer circuncisão e se escolhe uma época do ano, verdade, para fazer a circuncisão. E é certo, realmente toda ferida em condições de menor temperatura, a criança transpira menos, o adulto transpira menos, tem menos risco de infecção. Mas nós falamos também do desenvolvimento da vida. Já quase que muitos de nós conseguimos ter a temperatura adequada dentro de casa. Temos nosso AC, verdade? Nosso AC no carro, AC na casa no quarto da criança. Portanto, hoje, para fazer a circuncisão, realmente o cacimbo ou não cacimbo não é algo que determine para fazer a circuncisão. Tenho aqui uma pergunta da Silmara
Obrigado, Silmara, por participares conosco e pôr as tuas dúvidas e podermos tentar esclarecer. Após a circuncisão, quanto tempo leva aproximadamente para recuperar perante a tua experiência? E tu que já fizeste mais que 150 circuncisões em 3 meses, tu és daqueles médicos que eu considero aqueles que realmente crianças. Agora aqui com algum problema em relação à tua internet, mas vou repetir a minha frase. Juan, tu que realmente és considerado dos cirurgiões pediátricos que mais tiram o capacete, entre aspas, das crianças, quanto tempo tu pensas em recuperação desta ferida, deste ato cirúrgico quando é efetuado? Ok, voy a intentar hacer lo más específico posible para poder esclarecer a pregunta da Xiomara, mas a primeira resposta é que o desenvolvimento ou a recuperação é muito pessoal, verdade? Então, aí, e não quero ficar aí com a resposta, porque seria um pouco salomônica ficar e dizer que é pessoal para cada quem. Então, vamos a tentar que fique com uma data, a Xiomara. Olha, só para te dizer que parece-me que as 55 pessoas que nos seguem são especialistas em circuncisão. Portanto, cuidado com a resposta que vais dar, porque realmente há aqui uma participação imensa dos nossos seguidores hoje e tenho inúmeras perguntas em back-office para poder pôr. Hein? Então, vamos lá. Depende da idade. A criança por embaixo de 3 ou 5 anos, a circuncisão é feita hoje, amanhã está a pular em casa, está a querer jogar balão, está a querer fazer tudo. E a ferida, em máximo de 3 dias, a criança nem dá conta que está circuncidada. Quando fazemos circuncisões em crianças entre 7, 9 e 10 anos, é incrível como demora a cicatrização e demora o tempo de recuperação. Porque a criança já tem medos, a criança não pega, a mãe não ajuda, o pai não ajuda para fazer uma boa limpeza e um bom curativo. O fator de maduração na criança é importante. Sim, estamos a ouvir. Mas de forma geral, para dar uma data, antes dos 7 dias, está curado. Uma semana. Pensas que em 7 dias tudo melhorará, a dor desaparece, mas tenho outra pergunta. Em relação à utilização de cremes para a fimose, qual é a tua experiência em relação a isso? A creme no fimose, se nós constatamos que a criança tem uma fimose e podemos colocar essa fimose entre a fimose fisiológica, não há que fazer nada. Essa fimose fisiológica e já será o corpo quem se encargue de descolar o prepúcio do glande. Nada e nem fazer descolarlo manualmente, nem colocar creme. Portanto, se nós temos o diagnóstico que temos uma fimose e essa fimose é secundária ou é patológica, o que temos que fazer é levar o cirurgião para fazer a circuncisão. Só depois da circuncisão é que nós colocamos alguma creme para fazer o curativo. Não estamos a falar de fazer uma infecção do prepúcio ou do glande, que já falamos anteriormente. Se a criança tem uma infecção no prepúcio, tem uma infecção no glande, leva tratamento tópico, verdade? E com que se faz o tratamento tópico? Com cremes. Quais são as melhores cremes para colocar no glande? En mi experiencia, me gustan más de las cremes que son tipo oleosa. Las cremes que son tipo gel. ¿Por qué? Porque estas cremes son mucho más fácil, no crean una capa encima de otra. Todas estas cremes de Progenta, estas cremes que son blancas, crean una película encima de otra y la crianza llega con una costra, la persona piensa que es push y son las cremes una que está encima de otra. Colocación de cremes no pênis tipo gel, oleosa ou unguento? Olha, levanta muitas discussões. Quando não existe critério cirúrgico, tu aconselhas sim ou não fazer a circuncisão? Uau! Eu estou a falar o portunhol e se falo portunhol porque não sou angolano. Entendemos bem. Entendemos muito bem, né?
tranquilo. Perfeito. Não, mas quero dar introdução com isso. E se falo portuñol é porque não sou angolano. Apesar de sentir-me angolano, não sou angolano. Uma No, tú eres partinha minha não é angoleño, angolano. ya estás aquí hace mucho tiempo. Sim, Entonces, eu por digo a eso los eres maíz angoleño, ya. que soy mangolés e as pessoas dizem, como que mangolés? Sim, já sou mangolés. Então, se eu tenho filho acá em Angola, tem que ser circuncidado meu filho. Porque nós formamos parte da cultura da Angola. E é triste, eu tenho mães no consultório que chegam com crianças 9, 10 anos e as crianças chegam a chorar. As mães não têm feito a circuncisão porque acham que é melhor que a criança decida, mas fazem bullying na escola. Na escola, as crianças são muito cruéis, verdade? Então, ainda não és homem, ainda não estás cortado. Portanto, se nós formamos parte da cultura angolenha, eu recomendo fazer a circuncisão. Por enquanto, é difícil ir contra a cultura, é difícil imponer-se e também depende do meio. Mas a circuncisão, as vantagens e as desvantagens da circuncisão também estão em uma balança onde é difícil dizer se é bom fazer a circuncisão ou não, que isso é importante, verdade? O prepúcio, que é o que nós vamos a tirar, tem funções. E as funções do prepúcio são proteger o glande do roce constante, protegem o meato, hay quien le da funciones inmunológicas ao prepúcio, e entre as vantagens, realmente, en las crianças circuncidadas se ha demostrado. Estamos convictos que a criança circuncisada realmente terá menos bullying, não? Sim, como não. E tu, neste momento, o que estás a prever é o bullying na escola, o bullying com os colegas e, eventualmente, para que a criança se sinta integrada perante os seus colegas de escola, possa fazer a circuncisão mesmo sem ter critérios. De eso forma parte la circuncisión cultural, de eso forma parte de las circuncisiones por motivos religiosos. Ten motivos, no son feitas porque alguien quiere o no quiere. Forma parte de la cultura, forma parte de la religión, forma parte de las indicaciones médicas y todas son indicaciones para hacer circuncisión. Por tanto, a circuncisión por motivos culturales está dentro de las indicaciones da circuncisión. Entonces forma parte dela. Olha, realmente isto é um tema que não se esgota e nós já estamos a conversar há cerca de 35 minutos e continuamos cheios de dúvida, Juan. E em relação à circuncisão, ainda queria te perguntar outra coisa. Há algum critério médico que inviabilize poder-se fazer a circuncisão? Eu sei que os meus meninos, quando diagnosticados, por exemplo, de distúrbios hematológicos, não deverão fazer, como a hemofilia. Vocês, na parte cirúrgica, têm algum outro critério para não fazer a circuncisão? O principal critério para não fazer a circuncisão nossa é que tenha uma hipospadia. Sabe? Que são estas crianças que não conseguem fazer xixi pelo glandes, que o meatus encontra-se na parte dorsal ou na parte ventral do pênis e não é recomendável fazer a circuncisão nesses casos porque é possível que depois seja necessário utilizar o prepúcio para reconstruir a uretra definitiva. Estas crianças que têm hipospadia, não é recomendável fazer a circuncisão. Só a correção, incluso a correção leva implícita a circuncisão, mas não fazer primeiro a circuncisão e depois a correção da hipospadia. Aqui uma questão que acho que é extremamente importante. Silmar, obrigado por ter exposto mais uma vez uma questão pertinente. E a questão é, Juan, a higiene tem aqui um fator predominante em relação à circuncisão, sim ou não? Sim. Incluso, nós falamos das indicações médicas de fazer a circuncisão e colocamos as infecções do glande e do prepúcio como causa, ok? Que são indicações de fazer circuncisão. É muito mais higiênico ter uma circuncisão feita que não ter a circuncisão feita. Será que as crianças que não fazem a circuncisão
a higiene não é feita de forma adequada ou isso é um mito? Não, é que não está feita de forma adequada. Não há dúvida nenhuma que a criança se faz uma infecção. O que acontece com as crianças e as infecções e as balanites? Em ocasiões, temos uma pequena fimose que não nos deixa descobrir o glande. Então, aunque a mãe queira, não consegue fazer uma boa higiene. Então, a vezes não é culpa de uma má higiene porque não estamos detrás da criança, verdade? É realmente porque não se consegue fazer uma boa limpeza do glandes porque a fimose não deixa. Mas se uma criança que não está circuncidada consegue fazer higiene diária do glandes e do prepúcio, não tem por que fazer circuncisões. As circuncisões em crianças que não têm fimose é causa de uma mala higiene. Fiquei com a noção neste momento, Juan, e o Rui Carlos também expõe isso agora aqui nas mensagens, que realmente a circuncisão de forma geral não é obrigatória. Não, não é obrigatória. Já falamos, verdade? Que são netamente por motivos culturais. Se nós queremos que a criança decida se vai estar circuncidada ou não, se nós decidimos como pais que nós não vamos a decidir se a criança é circuncidada, podemos deixar. E não é obrigatória fazer a circuncisão. Só é obrigatória fazer a circuncisão em las indicações médicas que levam para a cirurgia, como nós falamos. Essas crianças não podem aguardar para depois, porque podem ter complicações. Podem ter uma parafimose, que é quando fica o anel a contrair o glande e incluso pode perder o glande se não se apanha a tempo. As indicações médicas e cirúrgicas para fazer a circuncisão são invioláveis. As outras podem aguardar. Inclusive, há algumas doenças que podem advir da circuncisão se as crianças não estiverem meramente vacinadas, não é? Desculpa? Não percebi. Algumas doenças podem advir nestas crianças caso façam circuncisão em sítios menos fiáveis, caso não estejam vacinadas. E vocês até vivem diariamente com esse tipo de problemas. É incrível. A ver, quando qualquer criança em casa cai e faz uma ferida, a primeira coisa que a mãe chega e diz: eu quero vacinar contra o tétanos. É a primeira coisa que pensamos todos. Mas deixamos que qualquer pessoa faça a circuncisão em condições incríveis e não pensamos nem na vacina do tétano para colocar o glande. E é uma ferida, é uma porta de entrada para o tétanos. Portanto, a circuncisão, como falamos no princípio, em mãos e em condições óptimas. É uma parte importante do corpo de nossa criança. Não podemos deixar assim. E estou a ler algumas mensagens que falam da higiene. É verdade que é difícil fazer a higiene na criança. Mas a mãe tem que tomar responsabilidade, o pai tem que tomar responsabilidade na criança e assistir no momento de fazer a higiene do pênis da criança. Não deixar. A vezes deixamos, é difícil, a criança não se deixa ver, tem vergonha, mas realmente nós temos que formar parte. Nós ensinamos a criança a lavar os dentes. Por que nos preocupam os dentes e não nos preocupa o pênis da criança? É menos importante? Não. Então, nossa responsabilidade. A veces deixamos que seja o pai, a veces deixamos que seja a mãe quem assuma a responsabilidade, mas realmente é uma parte do corpo que tem que se higienizar. E é melhor sempre ser assistida por um adulto. Claro que sim. E as mães, muitas vezes, as mães solteiras que vêm até as nossas consultas, têm o dizer de que isso deveria ser responsabilidade dos pais. Mas vocês, cirurgiões, acham que esta responsabilidade deve ser repartida pelos dois, não é? É que los repartimos exemplo, todo. Os teus bebés, essa responsabilidade é repartida pelos dois. Ainda não tenho bebê. Mas pronto. Bem. Mas eu posso falar repartido. Eu posso falar de mim que eu tenho dois. Eu tenho dois e são dois rapazes. Portanto, os meus dois são responsabilidade dos dois. São responsabilidade do pai e da mãe. É responsabilidade, como tu disseste muito bem, tão como os dentes, como a higiene diária, etc, etc. A higiene do pênis também.
Claro, óbvio, óbvio. A responsabilidade. Eu acho que não existe nenhuma coisa na criança que seja responsabilidade da mãe nem do pai. Não existe. Fala só uma. Qual é a responsabilidade de quem? Todos temos responsabilidade na criança de fazer tudo. A vezes a mãe está de banco, não somos médicos, ¿verdad? A veces quien tem que tomar, quien tem que dar banho na criança é o pai, a veces quien tem que dar banho na criança é a mãe. Temos que estar preparados para fazer de todo em nossa criança. Não deixar a responsabilidade nem um nem outro. Claro que sim. Logo, ficamos a saber também que a responsabilidade é dos dois, ficamos a saber retiramos alguns mitos que nós temos em relação ao tempo em que deve circuncisar, não é? O frio ou o calor, isto realmente passou a ser mito. Ficamos com a responsabilidade de que é verdade que nós devemos, sem sombra de dúvida, circuncisar quando existem critérios para circuncisar, quer sejam médicos, quer sejam culturais ou não, mas tem que haver alguma responsabilidade dos dois para poder fazer. Mas este tema não se esgota, e não se esgota tanto, porque eu tenho aqui uma pergunta para ti mais uma vez, Juan. O termo circuncisar, neste momento, para ti, é um problema cultural, como tu disseste, que se tivesse um filho, se vivesse em Angola, circuncisava, e se tivesse um filho em Havana, o que é que aconteceria para nós sabermos a tua realidade do teu país? Não circuncidava. Não circuncisava. Então nós também não vamos mais circuncisar, vamos cortar este mito, essa crença, vamos cada vez mais beneficiar as crianças em relação a poder circuncisar ou não. Vamos começar a ter critérios para circuncisar meramente estritos, que são a níveis internacionais. E eu queria deixar contigo algum dizer ao nosso público em relação à circuncisão. A circuncisão, Deus nos fez, verdade? E nos fez desde o cabelo até as unas dos pés. E colocou coisas em cada um dos sítios. E colocou também o prepúcio. E colocou o glande descoberto por algo que deveria proteger. Portanto, é difícil dizer que alguma coisa não está bem feita em nosso corpo. Todo tem uma função, todo tem um porquê, todo está colocado aí por alguma coisa. Quem nos fez, para quem não seja religioso, seja quem seja quem nos fez com todo em seu lugar. E decidir é difícil. E é muito difícil para os pais decidir quando colocar ou não colocar qualquer coisinha na criança, mas o prepúcio é parte do corpo da criança. Podemos deixar que seja a criança quem decida quando tira a parte de seu corpo e por quê. Sem sombra de dúvida que realmente é difícil decidir. E por ser difícil decidir, muitas vezes ocorrem até as nossas consultas para poder desmistificar esse tipo de problemas. E por isso chamei-te, Juan, tu que tens uma larga experiência e que realmente nas tuas duas mãos cabem vários prepúcios já, por critérios médicos e muitas vezes por critérios também tradicionais ou religiosos, efetuares muitas circuncisões. Eu queria saber, em relação a estas crianças da qual tu fizeste circuncisões, a evolução é boa? É boa, é ótima. É ótima. Realmente, depois de fazer a circuncisão, a criança tem uma vida normal. Eu estava a ler os comentários e estavam a perguntar se é bíblico a circuncisão. Realmente, Jesus está circuncidado porque era judeu. Na religião cristiana, não é feita a circuncisão como cultural. Só Jesus está circuncidado porque nasceu judeu. E, como judeu, que sim tem crenças religiosas para fazer a circuncisão,
fue feita la circuncisión en él. Muito bem. Os não-judeus poderão sempre ter a opção e critério de o pediatra poder ajudar a decidir. Espero que nesta live tenham trazido, como se diz em espanhol, a sua parelha, o seu marido, o seu namorado, o pai do filho, para poderem ouvir e poderem pôr perante o Juan, que é uma pessoa muito credível a nível de Luanda em relação à temática, e podermos decidir quando circuncisar ou não circuncisar. Em relação a isso, ainda queria te pôr outra questão. A repetição em relação a infecções urinárias é um critério para poder circuncisar ou não? Se a causa das infecções urinárias é a fimose, tem que se fazer a circuncisão. Hay que definir cuál es la causa de la infección urinaria. Nós tenemos malformaciones congénitas propias de las vías urinarias que pueden, no podemos ficar que la infección urinaria va a pasar después de hacer la circuncisión. Tenemos que tener claro que a causa de las infecciones urinarias a repetición es una fimose. Si a causa es a fimose, sin dúvida nenhuma, a melhor forma de fazer a circuncisão. Vou pedir ao meu back-office para passar aí, Brown, o endereço do consultório, mas realmente isto é um tema que não esgota. Não esgota e nem sequer entre nós conseguimos responder todas as perguntas. Temos inúmeras perguntas aqui e uma delas era: gostava de saber a idade ideal para fazer a circuncisão. Ya falamos no princípio, é verdade que ha ido subindo as pessoas que se estão unindo conosco, verdade? E começamos com essa indicação. A circuncisão não tem a melhor idade para fazer-se. A circuncisão depende do motivo para fazer a circuncisão. Se são por motivos religiosos, quem faz nos primeiros 7 dias. Se é por motivos de indicações médicas, quando apareça a indicação. E de termos culturais, também não tem idade para fazer. Eu, como cirurgião, gosto sempre de fazer a circuncisão entre 3 e 5 anos de idade, por o melhor desenvolvimento e cicatrização e recuperação da criança, e porque é uma idade pré-escolar e a criança não tem por que não perder horas de classe. Mas é pertinente saber que a circuncisão, por motivos culturais, não tem idade. Nas circuncisões, e que ficamos a saber também por ti, Juan, cirurgião pediátrico de referência na nossa cidade, se realmente é necessário provas de anestesia geral antes de fazer a circuncisão. Pergunta estrela, neste momento de live, que todo mundo quer perguntar, e temos mais que 30 perguntas no nosso back-office. A anestesia é uma especialidade que não existe cirurgião sem anestesiologista. E a cirurgia não é feita só pelo cirurgião, é a cara que conhecem as mães, mas é uma cara detrás do cirurgião que é tão importante como ele, que é o anestesiologista. Portanto, ele, para fazer seu trabalho, é preciso ter contato com a criança. E a isso chama-se consulta de anestesia, verdade? Nós indicamos a análise pré-operatória e a decisão se a criança tem critérios anestésicos de entrar ou não entrar ao bloco operatório, é uma consulta feita pelo anestesiologista. Muito bem. Diga-me uma coisa, você é apologista de fazer a circuncisão no bairro, pelos enfermeiros, de forma tradicional, como sempre se fez? Já dizia antigamente, os nossos pais foram feitos assim, os nossos filhos deverão ser feitos da mesma forma? Há tantas coisas que fizeram nossos pais, nossos avós, que nós não fazemos, só lembramos das coisas quando nos convém. Mas os miúdos estão vivos, você está vivo, Juan. Em Cuba também era assim? Nada, nenhuma parte do mundo se faz no bairro, nenhuma parte do mundo se faz por pessoal que não está treinado. Nós queremos que fiquem esta live na mente das mães. É uma parte importante do corpo de teu filho. Não podes pôr em mão de ninguém. Portanto, pessoal treinado, lugares com boas condições, além de que não fiz quantas coisas
nos fizeram a nós que nós queremos que nossas crianças passem. Nós já jogamos futebol sem tênis, não é? E nós deixamos agora nossos filhos jogar futebol sem calça, sem calçado? Não deixamos. Então, é coisa assim. Tem que ser feita por o pessoal, realmente, o pessoal treinado. Nós recebimos crianças, não estamos a falar em uma comunidade, verdade? Em uma família. Crianças que perdem o glande, perdem para toda a sua vida o glande por ser feita em condições precárias, por ser feita no bairro, por ser feita com anestesia local. E uno acha que não vai acontecer com nosso filho, mas acontece. Até nós, infelizmente, os dois já vivemos circunstâncias em que a circuncisão foi tão mal feita que as crianças perderam o pênis. Lembra-se disso? Quando era muito mais criança e tu começaste esta vida de cirurgia pediátrica e houve muitas vezes que dividimos esses dissabores no banco de urgência. É triste e chega a mãe ou o pai com o glande em uma mão e a criança sangrada na marquesa e não tem solução. Depois de ser amputado o glande, é difícil de recolocar o pênis e a criança perde o glande. Deixa eu falar alguma coisinha que tinha pendente da circuncisão. Olha a importância que tem a circuncisão cultural, que nós temos crianças no consultório que foram feitas circuncisões na Holanda, Alemanha, e as crianças não foram circuncidadas totalmente, porque quando nós vamos a fazer uma circuncisão podemos deixar uma parte do prepúcio. Mas as mães angolanas, o povo angolano em circuncisão é o glande descoberto. E as crianças são sometidas a outra cirurgia só porque o glande não está bem descoberto. Incrivelmente, para fazer a circuncisão, quando uno fala de mãos e o pessoal treinado, é pessoal que esteja acorde com a cultura angolana, verdade? Que seja um pessoal que saiba que é o que é cultural. Porque fazer só a circuncisão ou a apostectomia não é suficiente. É fazê-la em condições e como deve ser feita. Desculpe-me a emoção, mas realmente ainda há coisas que me tocam intimamente o meu coração e que realmente ainda vivo algumas vivências muito desagradáveis em relação a esse tipo de atitudes perante as nossas crianças que muitas vezes estão desprotegidas ou por ignorância, ou por insapiência, ou por oportunismo de determinadas pessoas. Peço desculpa realmente ao público em geral, mas comovo-me veramente com esse tipo de circunstâncias. Nayol pôs aqui uma questão que penso que vale a pena passar para ti. Já ouvi falar sobre uma circuncisão feita com um anel e que não precisa sequer de anestesia. Conhece alguma coisa sobre isso? Técnica cirúrgica para fazer a circuncisão, há muitas. O clã de Gon, não é o anel que está a falar a doutora, era um aditamento que se colocava diretamente no pênis da criança e se accionava e cortava diretamente, sem anestesia. O anel é uma cirurgia feita e pode ser feita com anestesia geral, porque al final es colocar um anel diretamente no glande e o prepúcio cai por si. Isso depende de onde seja feita a circuncisão e a forma de ser feita é particular do serviço cirúrgico. Aqui uma pergunta que gostaria que falasse sobre a hipospadia. Tens um minuto. Hipospadia, como diagnóstico, é a implantação baixa do meato urinário. Todos sabemos que é o que é um pene normal. É um pene que faz xixi pelo glandes, verdade? Na pontinha do piroló. Estas crianças que padecem de hipospadia, depende do grau e da localização, faz xixi por embaixo do pene. E, de forma geral, tem uma
uma forma peculiar do prepúcio. Se você está a notar alguma coisa estranha nos genitales da criança, leva ao consultório. Leva ao consultório porque realmente o diagnóstico é difícil. Eu te posso falar o que é uma hipospadia, mas realmente tem que ser diretamente no consultório para mostrar e ver. Em forma geral, a hipospadia é a implantação baixa da uretra, ou do orifício ureteral, ou do meato. A criança não faz xixi pela ponta do pênis, faz xixi por embaixo. Incluso pode fazer xixi até perto dos testículos. Implantação anormal da terminação da uretra. Mais ou menos isso. Boa noite, Dr. Juan. Para cuidados pós-operatório que devemos usar para as crianças circuncisadas? Boa pergunta, muito boa pergunta e muito pertinente. O betadine é multiuso no nosso país, verdade? As pessoas gostam do betadine, mas realmente o betadine não deve ser colocado diretamente nas mucosas porque irrita as mucosas, tem um alto poder de citotoxicidade. A melhor forma que temos de cuidar do curativo das crianças é lavar com água e sabão em casa e colocar uma crema antibiótica prescrita pelo médico. O curativo não tem que ser feito no barrio, não tem que ser feito, é propriamente em casa, lavar com água e sabão e colocar uma creme. Acabou. Um minuto. Doutor, por que a preferência é anestesia geral e não local? Já falamos também da preferência da anestesia. A anestesia local são picas para colocar a anestesia local. O vial da anestesia local é uma seringa com uma agulha e a criança tem que ser picada diretamente no glande para fazer a circuncisão. Se nós colocamos a criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos em cima de uma cama, apanhamos o pênis da criança e lhe damos 5 picas, é difícil que essa criança esqueça esse momento de sua vida. E pior que isso é que fique tranquila. Então não se está fazendo nas condições precisas. Não é que não se possa fazer com anestesia local, porque você me vai dizer, mas já foram feitas muito com anestesia local. É possível fazer com anestesia local. Incluso foram feitas muitas sem anestesia. Também é possível fazer sem anestesia. Portanto, que nós temos a recomendar hoje que seja feita com anestesia geral é porque é a melhor forma e menos traumática de fazer a circuncisão, onde menor risco tem de causar danos diretamente no pênis da criança e é a forma mais recomendável hoje em dia. Elsa pergunta, meu filho tem 10 anos, ainda é possível fazer circuncisão? É possível fazer a circuncisão sempre que a mãe e o pai decidam. A idade pode ser qualquer idade, a qualquer hora, qualquer dia, nas mãos e o pessoal treinado. Juan, vou deixar-te ir para os teus aposentos junto da tua família, porque realmente isto foi uma conversa que causou em mim alguma emoção e alguma clareza em relação à circuncisão. No entanto, queria agradecer-te profundamente a ti e a tua mulher, já que disseste em público que não tens filhos, que realmente ter-te dispensado nesse final de tarde para poder estar conosco. Quero profundamente dizer-te que sou teu fã. Obrigado, eu também. Sou fã de vocês. Sou teu fã a jogar a bola, sou teu fã na cirurgia, sou teu fã de várias formas. Olha só. E é com isso que eu quero me despedir com este homem, que não sei se é circuncisado ou não, mas que realmente queremos te agradecer por estar aqui no consultório, em sua casa, uma vez mais, perante esses cerca de 60 pessoas que tiveram a ouvir-nos e a de serem esclarecidos. Juan! Obrigado, eu. Prazer. Estamos juntos sempre. Sempre. Obrigado, Tchau. Juan. Obrigado, eu.